Olá pessoal, saudações prevencionistas. Estamos de volta para a aula 2, cujo tema é causas do acidente. Nessa aula, nós vamos aprender que todo acidente tem uma causa. Nenhum acidente é por acaso. E as causas são os atos e as condições inseguras. Vamos lá? Conhecendo acidente, é importante agora as definições das causas do acidente. E também de uma informação importante. Acidente não é fatalidade. Às vezes nós recebemos a notícia de um acidente e falamos, que azar, coitado, que pena, puxa vida, como se aquilo fosse uma obra do acaso. O acidente, todos eles têm causa. Vamos colocar aí a exceção apenas para as questões de catástrofes. Fora as catástrofes, todo acidente tem causa. Então, se existe causa, eu posso prevenir. É só retirar as causas do acidente. E as causas do acidente, elas são divididas em dois grandes grupos. Um relativo à pessoa, o ato inseguro, e o outro relativo ao ambiente, as condições inseguras, ou condições ambientais de segurança. Os atos inseguros podem ser motivados pelo fator pessoal de insegurança. Vou dar um exemplo. Um trabalhador sai de casa, vai trabalhar, ele é um operador de máquina, um operador de uma máquina que precisa de alta concentração para a sua operação, e ele sai de casa e deixa em casa um filho com 40 graus de febre. Esse é um fator impessoal, ou melhor dizendo, um fator pessoal que está afetando na sua concentração no trabalho e que poderá causar um ato inseguro. Se ele cometer na sua operação um ato inseguro, devido à sua falta de concentração, devido a esse fator pessoal que ele tem, né, de ter deixado um filho em casa adoentado, né, é considerado ato inseguro, que pode ser causado por esse fator pessoal de insegurança. E a condição insegura é aquela causada pelo ambiente, o ambiente inseguro. Outras definições importantes é a definição de risco e de perigo. O que quer dizer cada uma dessas palavras e qual a diferença entre elas? Eu vou convidar vocês a imaginarem junto comigo um evento. Esse evento, na realidade, um evento não, dois eventos. O primeiro, um tigre faminto dentro de uma jaula, essa jaula bem fechada e ainda trancada com um cadeado à sua porta. A outra imagem, bem parecida com essa, também um tigre dentro de uma jaula, só que essa jaula com a porta aberta. Qual é a situação de perigo? Qual é a situação de risco? A situação de perigo é o primeiro evento que nós imaginamos, porque só a existência do tigre, né, já é uma ação, um evento perigoso. O tigre está ali naquele local é um evento perigoso. Agora, a possibilidade de esse tigre causar algum dano à pessoa é o risco. E essa probabilidade aumenta quando eu estou com a porta aberta. Então, qual é o perigo? Né? O tigre. Só a existência dele é o perigo. Existe o perigo naquele ambiente. Qual a probabilidade de esse perigo se transformar em um dano à pessoa? É o risco. Então, no primeiro evento, a probabilidade é próximo de zero. Mas no segundo evento existe uma probabilidade alta de acontecer. É o risco daquele perigo se transformar em lesão ao indivíduo. Outras definições importantes também é a definição de imprudência, negligência e imperícia.
Todas essas três definições são relativos ao ato inseguro, são consideradas atos inseguros. A imprudência acontece quando existe o excesso de confiança, por exemplo, porque você pula passos do seu procedimento. Uma atividade tem uma norma, tem procedimentos a serem seguidos, e com aquele excesso de confiança você começa a pular, né, procedimentos, né, o passo a passo passa a não ser respeitado. Então é uma imprudência que você está cometendo. A negligência é diferente, você não desrespeitou nenhuma norma, você está seguindo passo a passo o que a norma solicita. Só que cada passo você não está fazendo com a atenção devida, você está fazendo uma brincadeira, às vezes até brincadeira grosseira, está pensando em outras coisas, ou você se omite, né? Você verifica alguma coisa errada e não comunica ao superior imediato. Né? A omissão também é uma negligência, a falta de atenção é uma negligência. E por último, a imperícia. É quando você vai exercer uma atividade que você não está qualificado para tal. Você não foi treinado para executar aquela atividade. Então você acaba errando e se acidentando por imperícia. Qualquer um dessas ações, né, imprudência, negligência e imperícia, são características do ato inseguro. A condição insegura ou a condição ambiental de insegurança é quando a gente se depara com situações do ambiente, problemas no ambiente. Ou seja, um piso escorregadio, um piso com buracos, com diferença de níveis, né? Ruídos. Isso são o quê? As condições ambientais de insegurança que pode atingir ao trabalhador. Então, podem causar acidente, formando assim, né, as duas causas de acidente, o ato inseguro e a condição insegura ou condição ambiental de segurança. O que é importante frisar aqui nesse momento é que algumas empresas não usam mais o termo ato inseguro, usam o termo desvios. Por que elas fazem isso? Porque elas consideram que o nome ato inseguro é como se estivesse culpando o trabalhador. E quando acontece qualquer tipo de problema que leva alguém a cometer um ato inseguro, são diversos eventos que ocorreram que levaram àquela ocorrência. Então a gente não deve culpar o profissional. Então essa é uma tendência de no futuro esse termo ser modificado. Mas como a NBR 14.280 ainda considera esta nomenclatura, ato inseguro, portanto é a que é aceita em concursos públicos e em relatórios que o técnico porventura precise fazer, nós vamos então continuar com esta nomenclatura de ato inseguro. Só queria fazer essa ressalva e que vocês ficassem atentos que em alguma literatura e alguns procedimentos de empresas que vocês forem ler, vocês podem se deparar com termos desvios, que é o mesmo que ato inseguro. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Na próxima aula, vamos ver as consequências dos acidentes. Até lá!